Olá, amigos. É um prazer estar com vocês para conversarmos mais uma semana. Bem, o tema de hoje é depressão em idosos. Como a depressão ocorre entre os idosos? Será que é igual os jovens, crianças e adultos? Bom, nós vamos perceber que existem algumas características especiais da depressão nos idosos. Lembre-se que se você ainda é jovem, você vai envelhecer. Se você é jovem, você tem idosos que você ama, que você gosta e que poderiam ser muito beneficiados com essa live de hoje. Portanto, eu peço para você compartilhar, tá? Compartilhe aí com alguém, né? Compartilhe com as pessoas que você gosta o link dessa live e assim você vai perceber o quanto ela pode ser útil para você e para as pessoas que você ama, tá bom? Fique ligadinho aí. Então, o tema de hoje é depressão no idoso, tá bom? Espero que seja útil para você. Muito bem, o número de idosos no Brasil tem crescido muito nos últimos anos. Então, assim, a população tem envelhecido. O Brasil é um país jovem, mas ele está envelhecendo a cada ano que passa. Estão nascendo menos crianças e os idosos estão vivendo por mais tempo. Há uns anos atrás, 30, 40 anos atrás, os idosos viviam, sei lá, até 60 anos, né? Hoje é comum você ver idosos de 80, de 90 anos e até de 100 anos. Significa que eles vão viver por mais tempo e que algumas doenças que são pertinentes apenas à adolescência, apenas aos idosos, você vai ter que conviver com elas, tá bom? Então, muitas doenças são comuns na idade mais avançada. E a depressão é uma delas. Quando um indivíduo fica idoso, né, quando ele chega à terceira idade, não envelhece só o corpo, envelhece também a mente, os pensamentos, né, a parte emocional desse indivíduo, a forma como ele interage no ambiente, né, a qualidade de vida desse indivíduo pode ser prejudicada também com o passar dos anos. Então, muitas vezes, os familiares não percebem que esse idoso, que era tão disposto, tão bem-humorado, ou tão reflexivo, se torna um idoso mais, digamos assim, introspectivo, né? Um idoso triste, né? Nem sempre é um idoso que chora, mas ele começa a ter alguns sintomas que nós vamos falar aqui para vocês, que é um pouquinho diferente do jovem. O jovem, ou a pessoa na idade jovem, ou idade mediana, ela tem depressão com sintomas muito característicos do idoso, mudam um pouquinho esses sintomas, e às vezes os familiares não percebem, ou confundem os sintomas da depressão no idoso com apenas o envelhecimento, né, que é um pouquinho diferente, tá bom? Então, nós vamos ficar, eu quero que você fique bem atento aos sinais, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental desse idoso. Antes de dar os sintomas, e eu tenho também um teste muito legal que eu vou apresentar para vocês hoje, que para vocês avaliarem se o idoso que você ama, ele está com depressão ou não, ou quem sabe você, que é um idoso, está nos acompanhando, tá bom? Então, antes disso, quero dizer para vocês que de 4,8% a 14,6% dos idosos podem ter depressão. Então, o número é bem elevado, é um número muito grande, então é comum, sim, idosos terem depressão. Mas os idosos que estão institucionalizados ou hospitalizados, né, ou eles estão numa instituição para idoso ou internados em algum hospital, sobe para 22% a possibilidade desses idosos desenvolverem o transtorno depressivo. Então, aumenta bastante. Quase assim que aumenta muito, né? Chega aí a 15% de aumento. É bastante. Qual é a idade? Então, qual é a relação entre a idade do idoso e a porcentagem de depressão? Então, por exemplo, idosos de 75 anos, mais ou menos, 17% deles possuem depressão, desenvolvem depressão. Idosos com 85 anos, de 20 a 25% desses idosos apresentam um transtorno depressivo. Mas idosos com mais de 90 anos,
chega de 30% a 50%. De 30% a 50% é muito. Isto é, são muitos idosos. Então, assim, idoso com mais de 80 anos, o risco dele desenvolver depressão é muito grande. Tá? Você imagina, idosos com 90 anos, 50% deles têm depressão externa. A metade dos idosos. Então, quanto maior é a idade, maior a probabilidade desse idoso desenvolver depressão. Então, fatores etiológicos, né, fatores genéticos, fatores biológicos, epistemiológicos também influenciam, e até ambientais também, nesse surgimento da depressão entre os idosos, tá bom? Sintomas de depressão no idoso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é isso que você está aí ligadinho para você saber um pouquinho. Compartilhe aí essa live com as pessoas que você gosta para que elas possam nos acompanhar. Então, quais são os sintomas depressivos no idoso? Então, primeiro é importante identificar a depressão no idoso. Você precisa ficar atento aos sintomas da doença. O comportamento do idoso, ele muda bastante, ele começa a ter uma reação diferente. Então, quando o idoso vai envelhecendo, então as pessoas, os familiares, começam a ter mais dificuldade de detectar se aquilo que ele apresenta, aquele comportamento que ele apresenta, é um comportamento comum ou é porque ele está ficando idoso? Ou é porque ele está comum do idoso ou é porque ele está ficando depressivo? Né? Então, por exemplo, o idoso começa a se recusar a cumprir suas obrigações. O idoso sempre tomou banho, ele não quer mais. O idoso sempre fez a comidinha dele, ele não quer mais. O idoso sempre arrumou a cama, ele não faz mais. Ele sempre cuidou dele, banho, cuidou do cabelo, lavar a roupa dele, ele não consegue fazer mais. Então, a família fica pensando, será que é porque ele está velho, né? Está ficando mais debilitado? Ou é porque ele está depressivo? Então, é importante isso, a mudança do comportamento, né? Uma mudança de comportamento muito, muito intensa. Meu idoso também ele pode ficar muito teimoso, muito assim, não querer fazer as coisas que a família pede para ele fazer. Então, pode ser um sintoma, sim, da depressão. Então, um idoso, por exemplo, sempre foi gentil, calmo, aí ele muda completamente, passa a falar palavrão, passa a xingar, passa a maltratar netos, bisnetos, né? Então, assim, tem alguma coisa errada. Às vezes esse idoso começa a se isolar, né? Ele começa a ficar mais agressivo, fica com mau humor, chato, ranzinza, né? Ele começa a ficar desatento, desligado, né? Claro que isso pode ter outras doenças, é óbvio, mas juntando todo o pacote, né? Então é importante ficar atento. Os principais sintomas da depressão na terceira idade é o desânimo. Então, o indivíduo fica muito desanimado, o idosozinho fica bem cansado, um cansaço muito grande, ele não consegue se controlar, quer dormir, está sempre sonolento, cansado. Às vezes ele pode ficar choroso, né? Ficar resmungando, né? Assim, rabugentinho. Ele pode se isolar, né? Ficar no quarto, trancado. Não chega, cadê a mamãe? Né? Cadê o vovô? Está lá no quarto trancado. Passa o dia inteiro assistindo televisão. Às vezes nem vontade tem de fazer um tricô, um crochê. Os homens não têm vontade de fazer um joguinho, não têm vontade de fazer mais nada, não quer fazer nada. Nada que ele gostava de fazer, ele quer fazer mais. Né? Pode ter mudanças muito bruscas no sono. É normal o idoso dormir menos do que as pessoas mais jovens, mas insônia muito acentuada precisa ser investigada. Né? O isolamento, principalmente. Né? Então, desânimo, cansaço extremo, choro, insônia, isolamento, tristeza profunda. Então, aquele idoso que fica triste, né? Só fala de histórias tristes. É diferente de um idoso que gosta de contar história, mas ele conta momentos felizes, momentos alegres, momentos divertidos, momentos que ele passou vergonha, né? Histórias do passado. Mas se ele fica só
comprando coisa triste, só chorando, só... Isso é preocupante. É importante aí ficar atento a esses sinais. Se persistir por meses, semanas, meses, aí é um quadro depressivo, provavelmente. Então, existe só uma causa para a depressão no idoso? Não. São vários os fatores, assim como em qualquer pessoa. Não existe uma causa única, mas existe o fator genético, que é muito significativo, é bem assim, considerável. Existe o fator, além do genético, né, do biológico, existe um fator ambiental, esse idoso fica restrito, esse idoso fica contido num lugar isolado, ele não tem dinheiro para sair, ele não tem dinheiro para visitar os amiguinhos, ele fica, assim, digamos assim, às vezes o idoso deambula, né, ele não consegue andar sozinho, precisa de ajuda, de uma bengala, precisa de um andador, precisa que alguém coloque no carro e leve, né? Então, isso é importante. Se o seu pai, a sua mãe, ou você mesmo e é idoso, você quer visitar um amigo para conversar, fale para os seus parentes, né? Você tem recursos, vá, né? Vá até esses outros amigos para conversar, para jogar um pouquinho, para brincar, falar do passado. Isso faz bem para o idoso, né? Contar histórias, né? Um outro fator, assim, que eu já ouvi os idosos falar, que incomoda muito, é o tempo vai passando e eles começam a ir muito em enterro, né? Enterro dos pais, enterro dos irmãos, enterro dos primos, dos tios. Então, assim, todo o círculo familiar que ele tinha, que ele conhecia desde a juventude, começa a morrer. Então, ele percebe que ele só falta ele, né? Ele começa a pensar, só falta eu, o Senhor me leva, tal. Então, assim, é uma coisa que vai ficando preocupante no idoso, né? A gente precisa ficar atento, né? Então, tem alguns pontos que são alguns sintomas importantes que a gente deve ficar atento. Um deles é o isolamento e a solidão. O isolamento e a solidão no idoso assim, é uma das grandes causas da depressão. Não é só os momentos ruins que ele viveu, os traumas que ele viveu durante a vida, né? Porque o idoso tem mais experiências do que um indivíduo mais jovem. Então, um adolescente tem pouca experiência. Ele pode ter depressão? Tem, mas a causa dessa depressão, os motivos que levam um adolescente a ter depressão, é muito mais biológico, né? De mudança, de escolha, diferente do idoso. O idoso já ele se sente mais próximo do fim da vida, as doenças que ele tem, né, as limitações, o idoso se sente muito limitado. Normalmente ele foi um idoso que trabalhou, sustentou a casa, ele foi um idoso que, sei lá, passeou, viajou, ajudou muitas pessoas, fez trabalhos sociais, às vezes ele foi um médico, ele foi um profissional extremamente competente, e aí ele se torna idoso, ele fica fraco, sem energia, né? Aí ele começa a ficar desanimado, sem esperança. Isso é perigoso, né? É assim, não é legal para o idoso. Então, assim, o isolamento ocorreu muito nesse período da pandemia. Então, 2020, 2021, nós tivemos muito assim, aprisionamento, né? Muito isolamento social. E os idosos foram os grandes afetados. Então, assim, as famílias, algumas famílias mais amorosas, sofreram muito porque não podiam ver seus idosos, não podiam ir até a casa desses idosos com medo de levar aí o vírus e contaminar e causar aí o falecimento de um ente querido, né, de um idoso querido. Mas também algumas famílias que já não visitavam muitos idosos, essa foi a pandemia do Covid-19, foi uma desculpa a mais para isolarem esse idoso, abandonarem esse idoso. Então, muitos idosos, nesse período de pandemia, se sentiram assim, completamente abandonados pelos seus parentes. Alguns já eram, e outros, assim, que viam poucos, mas via ainda os netos, os filhos, aí ficou mais distante ainda, né? Então, assim, as famílias isolaram os idosos, né, os velhinhos, deixaram eles trancados no quarto, e isso piorou, né, o estado emocional desse idoso. Muitos idosos começaram a apresentar depressão, sendo que antes da Covid eles não tinham. Muitas vezes eles nem adoeceram, mas só o fato de ficarem trancados, isolados, desenvolveu em alguns idosos um senso do
abandono, né? Um sentimento de abandono, de esquecimento, né? É claro que as famílias podem ligar, né? O idoso tem um pouco de dificuldade de lidar com as mídias sociais, mas mesmo assim, alguns idosos mais moderninhos já conseguem mexer, né? Falar no celular, minha mãe mesmo já fala no celular, faz chamada de vídeo, uma graça, uma fofa. Um beijo, tá, mames? Então, alguns idosos, eles gostam das redes sociais, falam com os netos, falam com os bisnetos, né? Telefonam, tal, fala, conta, história, mostra as coisas. Isso faz bem. Mesmo que o idoso esteja sozinho em casa, a mídia social é a possibilidade, né? As redes sociais é a possibilidade de você abrir uma janela, uma porta, né? Para você ter contato com seu idoso, com seu pai, com sua mãe, com seus avós, com seus bisavós, né? Então, como tratar aí a depressão no idoso? Como tratar? Primeiro, medicação, muitas vezes é necessária a medicação, mas isso é muito importante que tenha um acompanhamento médico bem de pertinho, porque os sintomas no idoso, ele é diferente, como eu falei para vocês, e muitas vezes é difícil de tratar, porque o idoso tem várias outras comorbidades, né? Ele tem outras doenças que tornam mais difícil o tratamento da depressão neles, tá? Então, perda da audição. Aí você fala assim, Gilma, o que tem a ver a perda de audição com depressão? Tem muito a ver. Os idosos, eles começam a perder a visão e a audição. Algumas coisas importantes para a gente, né? A audição nos torna, nos deixa conectados com o mundo. Imagina você viver em um mundo silencioso, né? Um mundo assim, sem barulho, sem vozes, sem sorrisos, sem gargalhadas, né? Sem fala, sem orientação, sem palavras de carinho. É muito difícil, gente. Então, o idoso, ele fica ali se esforçando para ouvir e tal, e não consegue ouvir, às vezes, a voz do filho, a voz do neto, a voz do bisneto, né? E, então, ele tem dificuldade para ouvir televisão, porque o som da televisão, o som do celular, né, dos áudios do celular, é diferente da fala de uma pessoa ao vivo. Então, assim, o idoso, ele tem dificuldade. Quando ele perde, além do vigor físico, muscular, a saúde, ele também começa a perder a audição. Isso deixa um comprometimento emocional no idoso. Então, assim, a pessoa na terceira idade, quando ela perde a audição, diminui também a sua autoestima. Ele se sente excluído dos demais. É como se todo mundo ouvisse e ele agora não ouve mais. Então, assim, isso é importante procurar, né, um especialista, colocar um aparelhinho, né, para ele ouvir, para ele conseguir se conectar com as outras pessoas, para ele entender o que está acontecendo no ambiente, tá? Então, leve o seu idoso para fazer exame de audição, para ver se está tudo bem, tudo ok, porque a perda da audição prejudica muito o humor do idoso e pode deixá-lo aí mais propenso, mais, assim, digamos assim, vulnerável ao surgimento de uma depressão. Também é importante, nós relacionamos a depressão no idoso com as doenças crônicas que esse idoso já possui. Então, assim, está relacionado às doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, câncer, né? Então, o indivíduo pode ter um desânimo, uma dor no corpo, uma dificuldade de comer, né? Desmotivado para viver, e a causa pode ser essas doenças crônicas ou não. Um idoso que não tem nenhuma doença crônica, compromete, tem uma audição boa, uma visão razoável, né? Ou aceitável, então, e ele está com sintomas depressivos, desânimo, dor no corpo, reclamando, então precisa dar uma olhadinha para ver o que é, né? Como tratar, então, essas doenças crônicas, né? Então, primeiro, precisa de um médico. Muitas vezes, o indivíduo tem sintomas parecidos com a depressão, mas não é da depressão. Ele não tem depressão, ele tem uma doença crônica. Então, é importante tratar essa doença crônica. Primeiro, trata a doença crônica, e aí, depois, se continuar tendo sintomas, aí sim vai ver se há possibilidade do indivíduo ter a depressão, por exemplo. Né? Então, assim,
Outra relação também que a gente pode fazer é que essas doenças crônicas agravam já os sintomas da depressão que o idoso já tem. Então, o idoso se isola, né? Digamos, aí ele começa a ter problemas físicos, por exemplo, uma doença crônica que impede ele de andar. Então, além da depressão que ele já tem, que ele se isola, fica caladinho, mais tristinho, amuadinho, enjoadinho, rabugentinho, além disso, ele também tem, por exemplo, uma dificuldade de locomoção, né? Digamos que ele tem uma prótese, ou fez uma cirurgia, colocou uma prótese, ou ele teve um câncer na perna, no osso, alguma coisa. Então, assim, como que ele vai andar? Como que ele vai se relacionar? Como que ele vai interagir socialmente com os outros? Aí ele vai ficar mais isolado ainda. Então, a doença crônica pode prejudicar a depressão, quer dizer, pode aumentar os sintomas, agravar os sintomas da depressão, ou o contrário, a depressão agrava os sintomas dessa doença crônica, piora. Então, assim, uma coisa está relacionada com a outra. Então, primeiro, verificar se existe uma doença crônica no seu idoso. Verifica se a medicação está correta, se ele está tomando a medicação certinho, na hora certa. É importante fazer um calendáriozinho, uma agendinha, né, com os horários do idoso tomar esse remédio, colocar o celular dele para despertar, escrito remédio tal, ele olha no celular, remédio tal, né? Colocar, quem sabe, no estojinho com os remédios, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Para ele saber quais são os dias que ele toma o remédio, todos os remédios do dia, ele tem que saber que ele tem que tomar aqueles remédios ali dentro daquele dia, para ele não se confundir, explicar bem a cor do comprimido, e, se possível, uma outra pessoa dar a medicação para ele, dependendo se ele está confuso ou não. É comum o idoso ficar desorientado. Então, digamos, com a velhice, um idoso 80 para cima, né, 90, 95 anos, o idoso pode ter momentos de confusão. Ai, onde eu estou? Ai, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer hoje? Eu tomei meu remédio? Não tomei. Então, isso é preocupante, por isso que é importante ter ali um estojinho com os comprimidos, bem identificado, o remedinho, uma tabela talvez na geladeira, com o nome do remédio, o horário, né, os remédios colocados em ordem, né, ali com o nome certinho. Isso é importante, uma outra pessoa é importante verificar isso, né? Afinal, alguns idosos, eles ficam confusos e não lembram se tomaram ou não remédio. Esse remédio aqui, que horas que eu tomo? Né? Ele pode ficar desorientado. Então, é importante que esteja escrito isso bem claro, letra bem visível, nada escrito à mão, imprime no papel, faz ali a agendinha certinho, com os horários e a medicação que ele tem que tomar. Aí você pode me perguntar assim, Gilma, eu sei que fazer um tratamento psicológico é excelente para todo mundo, mas e para o idoso? Será que vale a pena o idoso fazer terapia, né? Psicoterapia? Sim, é essencial. Se ele tem depressão, ele é um candidato perfeito para atendimento psicológico. Já atendi alguns idosos no consultório e foi uma diversão total, assim. Aprendi muito com eles gostam muito de falar, eles são verdadeiros, assim, excelentes, têm uma resposta terapêutica muito boa, eles ouvem, quando você explica, eles entendem. Às vezes, eles são um pouquinho teimosos, né? Assim, você fala alguma coisa, os filhos vêm, falam, muitas vezes tratam esse idoso como se ele fosse um bebê, como se ele fosse uma criança. O idoso não é uma criança. Ele não é uma criança enrugada, né, digamos assim. Não é uma criança envelhecida, no corpo envelhecido. Não, ele é um adulto, já tem sonhos, tem desejos, ele tem história de vida, ele tem muito a contribuir, muito a falar. O idoso que se sente útil, ele tem menos depressão. O idoso que tem um projeto de vida, ele tem menos depressão. Mas qual projeto de vida que um idoso pode ter? Muitos. Então, ele pode ajudar socialmente alguém. Você fala, como assim? Ele que precisa ser ajudado? Não. Um idoso fazendo projeto social não vai ter depressão, tem menos risco de ter depressão.
Então, ajudar alguém, fazer meinhas de tricô para doar para alguém. Minha sogra fazia muito isso, né? Ela fazia as meinhas de lã, coisa mais linda. Depois ela levava para alguns lugares, doava na igreja, doava em casa-abrigo, para idosos, para crianças. Então, assim, era lindo o que ela fazia. E aquilo ajudava, distraía ela, fazia bem para ela. Tinha um projeto. Qual era o projeto? Qual era o projeto dela? Fazer as meias. Ela tinha um propósito, ela acordava, fazia comigo. Não, vou fazer as meias, eu tenho que fazer tantas meias para levar para o dia. Entendeu? Um propósito. Ajudar alguém, fazer algo, né? Nem que seja ir passear. Eu vou passear. Então, faça, digamos assim, estabeleça metas para os idosos. Claro, eles que têm que estabelecer, mas você pode ajudá-los a estabelecer essas metas. Idoso que tem um projeto de vida, menos risco de ter depressão, tá bom? A ECT, o que é isso? Eletroconvulsoterapia. Então, ela é uma, digamos assim, é uma técnica, é um tratamento extremamente eficiente no tratamento de depressão de idosos. Por quê, Gil? Que coisa horrorosa. Como assim eletroconvulsoterapia em idoso? Tadinho do idoso. Não, gente, o idoso ele já toma muitos remédios. Às vezes já toma remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio, sei lá, para uma outra doença, que ele tem uma outra doença crônica, renal, hepática, sei lá, coração. Então, assim, ele já toma um monte de comprimido. E tomar mais remédio para depressão, gente, é horrível, engolir aquele monte de comprimido todo dia. Então, às vezes, a eletroconvulsoterapia, os médicos chamam de padrão ouro, principalmente nas depressões mais graves e depressão com risco de suicídio. Tá? Uma depressão recorrente com risco de suicídio. A resposta é imediata, é muito rápido a resposta. O idoso ele tem uma vantagem muito grande de fazer a ECT, né? Por quê? Ela é eficiente, é rápida e substitui os remédios. Então, o indivíduo toma eletroconvulsoterapia, né? Faz eletroconvulsoterapia, que são médicos específicos, às vezes são neuros que fazem, né? Ou alguns psiquiatras especialistas, é da área médica esse tratamento, faz a eletroconvulsoterapia e fica bom já. Questão assim, já sai para se sentir melhor. Então, é recomendado, é um tratamento padrão ouro para idosos com depressão mais grave ou que já tomam muitas medicações, não são para todos o ECT, tá bom? Mas fica aí a dica, tá? Bom, chegou um momento especial que eu trouxe aqui para vocês, uma escala de depressão geriátrica. A gente chama de GDS. Então, essa escala para detectar a depressão em idosos, ela é muito conhecida, é o que nós usamos para avaliar um idoso, para a gente ver se ele está com depressão ou não. Ela pode ser aplicada no consultório psicológico ou no consultório psiquiátrico, mas também eu trouxe ela aqui para você, e você vai ter ela de graça. Você vai poder fazer com o seu idoso em casa. Você pode parar o vídeo, né, passando aí devagarzinho, né, eu vou ler as perguntas aqui com calma, tá? São 30 questões, são 30 perguntas, e você vai responder sim ou não. Para cada sim é um ponto, tá bom? Então, nós vamos somar. Se o indivíduo tiver entre 11 e 20 sim, significa que ele já tem depressão moderada. Precisa fazer acompanhamento médico e psicológico também. Se o indivíduo responder mais de 21 sim, significa que esse idoso tem depressão grave e precisa urgente de um acompanhamento médico. E se ele tiver condições, psicológico também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aí a escala de depressão geriátrica, tá? A GDS, desculpa. Vamos lá. Primeiro, você está satisfeito com sua vida? Segundo, abandonou muitos dos seus interesses e atividades? 3. Sente que a vida está vazia? 4. Sente-se frequentemente aborrecido? 5. Você tem muita fé no futuro? 6. Você tem pensamentos negativos? 7.
na maioria do tempo, está de bom humor? Então, na maioria do tempo, está de bom humor? 8. Tem medo de que algo ruim vale acontecer? 9. Sente-se feliz na maioria do tempo? Sente-se frequentemente desamparado ou adoentado? 11. Sente-se frequentemente tranquilo? 12. Prefere ficar em casa em vez de sair? 13. Preocupa-se muito com o futuro? 14. Acha que tem muitos problemas de memória? Acha que tem muito mais problemas de memória do que os outros? 15. Acha bom estar vivo? Já estamos na metade aqui, tá? 16. Fica frequentemente triste? 17. Sente-se inútil? 18. Preocupa-se muito com o seu passado? 19. Acha a vida muito interessante? 20. Para você é difícil começar novos projetos? 21. Sente-se cheio de energia? 22. Sente-se sem esperança? 23. Acha que os outros têm mais sorte do que você? 27. Preocupa-se com coisas sem importância? 25. Sente-se frequentemente vontade de chorar? 26. É difícil para você concentrar-se? 27. Sente-se bem bem ao despertar, né, ao acordar? 28. Prefere evitar as reuniões sociais? 29. É fácil para você tomar decisões? 30. O seu raciocínio está tão claro quanto antigamente? Então, aí, como vocês viram, são as perguntas dessa escala de depressão geriátrica, tá? Então, depressão moderada é de 11 a 12 pontos, depressão grave é acima de 21 pontos, ok? Fatores de risco. Os fatores de risco para os idosos são vários. Ter doença cerebrovascular, né? Por exemplo, alguma coisa no cérebro, AVC, né? Algum tipo de derrame, alguma coisa assim, aneurisma, problemas vasculares, né? Isso é um agravante, é um fator de risco. A idade, então, quanto mais jovem a depressão surgir no idoso, pior vai ser o prognóstico. Gênero, o fato de ser mulher, né? As mulheres têm mais depressão do que os homens. Estado civil, estar casado tem menos depressão, então os idosos que têm um companheiro, eles têm menos depressão do que quem vive sozinho. Doenças psiquiátricas, né? Quem já teve doenças psiquiátricas, como, por exemplo, danos cognitivos, histórias de depressão na família, tem mais risco. Idoso que usa o álcool, maconha ou outro tipo de droga, idoso que tem problema visual ou auditivo, idoso que tem transtorno de sono, que tem dor crônica, que se sente incapaz ou isolado, tem mais risco de desenvolver depressão. Uso de medicamentos, né, idoso que toma muitos remédios. Escolaridade inferior, quer dizer, quem tem pouca instrução tem mais risco. Fatores socioeconômicos também, então, baixa renda, baixo salário, baixas oportunidades de viajar, de passear, pode desenvolver depressão, mas os ricos, quem tem riqueza, não é um fator protetor. O rico também pode ter, o idoso rico com recursos também pode ter depressão. Viuvez, né, quer dizer, lógico, se ele está sozinho, é viúvo, não é separado, no caso é viúvo, ele tem todo aquele período de adaptação, de viver sozinho, dormir sozinho, período pós-morte, é muito comum idosos, quando um falece, um companheiro falece, o outro também, pouco tempo depois, desenvolve uma depressão, se entrega e às vezes acaba adoecendo e morrendo também. Idosos que estão institucionalizados, isto é, hospitalizados ou dentro de uma instituição. Idoso que não tem, que tem uma saúde ruim, por exemplo, vive doente, não tem suporte social, né?
idoso que mora sozinho, que não tem contato com outras pessoas. Então, esses são fatores de agravamento, né? São fatores de alto risco na vida do idoso. Claro que o indivíduo tem que ter mais do que uma dessas questões aí. Você pode me perguntar assim, Gil, qual a diferença, então, entre uma depressão de idoso e uma depressão em jovem? Os critérios, gente, são os mesmos. Não existe nenhuma diferença diagnóstica, né, do diagnóstico. Mas existe, sim, a manifestação desses sintomas costumam ser diferentes. Às vezes é no comportamento, queixa de dor, como eu já falei, né, está sempre reclamando, isolamento. Nem sempre o depressivo, ele tem essas mudanças, não é igual, né? Às vezes a manifestação dos sintomas. Né? Então, para avaliar o idoso, é necessário, então, essa escala depressiva geriátrica, tanto de 30 como a de 15, né? São duas versões. Né? Eu li aqui a completa, a de 30 para vocês. Em que se baseia, então, o tratamento de depressão no idoso? Né? Para que é o tratamento? Eliminar os sintomas e ajudar o idoso a ter qualidade de vida apesar da depressão. Ok? Nós estamos encerrando. Espero que tenha sido muito útil para você. Mas eu quero terminar contando para você, como eu sempre faço, uma história bíblica. É uma parte de um personagem da Bíblia, um texto da Bíblia. E hoje eu quero trazer para você a história de Noemi. Noemi foi uma idosa, né? Uma idosa que ficou depressiva. Olha só, tem na Bíblia, sim, história de idosos que ficaram depressivos. Noemi, a história de Noemi está no livro de Ruth. Ruth era o nome da sua nora. Noemi saiu de Belém e foi para a terra de Moabe, e lá ela foi com o esposo Elimeleque e os seus dois filhos, Malom e Quilion. Lá esses filhos se casaram e o esposo dela faleceu. Logo depois, Malom, o filho, morreu, e depois Quilion, o filho, morreu. Os dois filhos morreram e o esposo. Então, Noemi ficou muito abatida com as duas noras, que eram Norma e Ruth. Né? Então, essas noras falaram que não iam voltar, que iam com ela. Noemi ficou muito triste, muito abatida, disse que ia voltar, que... Eu vou, inclusive, ler para vocês uma parte, né? Ela diz assim, Ruth 1, 12 e 13. Voltem, minhas filhas. Ela falando para as duas noras dela, para as duas noras, né? Voltem, minhas filhas. Vão para casa. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo se eu pudesse ter outro marido, não há esperança para mim. Ainda que eu me casasse esta noite, e logo eu tivesse filhos, iriam vocês esperar por eles crescerem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Olha só como ela estava depressiva, né? E Ruth 1,18 diz assim, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então, a gente vai ver que Noemi, ela ficou depressiva depois que ela perdeu o marido e os filhos. E nada mais justo do que ela ficar depressiva, né? É compreensível isso. Ela perdeu a alegria de viver, ela quis se isolar, né? Ela disse que não tinha mais motivo para viver, que ela não tinha esperança para ela, que Deus estava abandonando ela, mas não era verdade. Deus nunca abandonou Noemi, né? Deus colocou na vida de Noemi a Ruth, que foi uma nora muito amável, leal, né? Que cuidou dela nos momentos difíceis. E Ruth, antes de falecer, teve a alegria de segurar no colo o seu netinho, filho de Ruth. Que Ruth se casou com um parente de Noemi, deu para ela um netinho, amou a sogra, né, como uma mãe, e tudo isso ajudou com que Ruth saísse dessa depressão, né, com a ajuda de Deus, e foi uma restauração. Deus usou Ruth para restaurar a saúde emocional e mental de Noemi. Espero que essa história seja útil para você também. Aprenda com as histórias bíblicas, que sempre tem mensagens muito especiais para nós. Feche os seus olhos que eu vou orar. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Obrigado porque
Mesmo que tenhamos depressão, mesmo que tenhamos idosos com depressão na nossa família, na nossa vida, o Senhor pode nos ajudar, a auxiliar, a ser uma bênção em restaurar esse idoso, essa idosa, dessa situação, dessa doença tão cruel. Que o Senhor abençoe a todos nós, para que sejamos uma bênção para quem estiver ao nosso lado. Que o Senhor permaneça conosco todos os dias da nossa vida, até a volta de Jesus. Em nome dele, nós agradecemos. Amém. Queridos, estou muito feliz de ter vocês aqui comigo aí até o final. Espero que isso tenha sido útil para você e para os idosos que você ama, os idosos aí que você respeita, que você gosta e que você quer ver sempre saudável, tá bom? Sinta aí o meu abraço. Eu lhe agradeço, viu, pela sua presença, viu? Um beijo e até a próxima semana.